a gente finalizar o assunto. E hoje a gente vai trabalhar muito a questão dos relatórios, viu, gente? Falar um pouquinho dos relatórios. Tem a parte de gramática também, mas eu quero dar prioridade para o relatório, que a gente não conseguiu concluir na semana retrasada, né? Semana passada. Vocês tiveram aula, né, presencial, como é que foi a experiência aí de encontrar a turma? Para mim foi muito boa, professora. Gostou? É legal, Gostei. né, ver os colegas participar. Quando vocês começarem a participar das aulas práticas, ir para a fazenda, os laboratórios, vocês vão gostar. É muito legal, gente. Eu posso falar por experiência própria, assim, foi bem gratificante para mim, foi um aprendizado. Abriu o meu campo de visão É, do mundo, para mim, das se coisas. fosse todas presencial, para mim era melhor, mas não é, né? Eu não sei como é que vai ficar agora, né? Porque, assim, na verdade, essas aulas, o curso de vocês, ele é híbrido, né? Ele é AD, mas tem a parte presencial, que é a parte prática. Então, essas aulas que a gente está tendo aqui, normalmente, elas eram todas presenciais, lá no sindicato. Mas, por conta Sim. da pandemia, teve essa adaptação, e agora ainda ficou meio lá e meio cá, né? Eu não sei como é que o Senar vai adaptar, se esses cursos básicos vão continuar com virtual ou se a parte prática, né, de fazenda, de visita a campo, que vai ser só presencial, não sei como é que eles vão efetivar esse curso. Agora, o fato é que, né, as nossas realidades mudam, né, gente? A gente tem que se adaptar, não tem jeito, né? Seguindo a lei de Darwin, né? A lei da evolução das espécies, só sobrevive aquele que se adapta, né? Então, a gente tem que se adaptar às circunstâncias. As circunstâncias mudam, são coisas que não estão, né, no nosso poder de alterar, elas simplesmente se alteram e a gente tem que entrar no barco e tocar o nosso barquinho aí da forma que dá. Olha a professora Rita falando aqui, ó. A previsão, as aulas presenciais, é que o ano que vem volte tudo ao normal aí, ó, vai ser tudo lá no sindicato. Né? Algumas pessoas vão gostar, outras também vão ter dificuldade por causa do trabalho, né? Muita gente que trabalha no sábado e aí fica complicado faltar do trabalho. Com as aulas remotas, às vezes fica mais fácil para poder acompanhar. Enfim, todo mundo se adaptando, se ajeitando, porque, gente, não tem vitória sem luta, né? Toda conquista, ela passa por uma luta, por uma batalha, e a gente tem que ser forte, seguir adiante para a gente sair vencedor, né? Quanto maior a luta, maior é o sabor da vitória. Então, maior é a vitória, e o sabor é melhor. Então, vamos seguir adiante, né? Vamos adaptar. Enfim, dona Antônia, vamos lá. Só da senhora estar inscrita nesse curso, a senhora já é uma incentivadora, uma motivadora para os seus colegas. Então, hoje, no nosso último dia de aula, para a gente dar início, enquanto a turma vai terminando de entrar aí, eu gostaria que a senhora fosse a nossa motivadora do dia, para a gente começar a nossa aulinha motivados, animados, né, com uma filosofia de vida que nos ensina a galgar, né, passos retos, coerentes, firmes, para que a gente tenha sucesso no final da jornada. Escolha aí para a gente um número entre o número 6 e o número 154, por favor. 13. 13. 13 é galo, hein? Gostei. Eu sei por causa do meu time, né? O Atlético Mineiro, que é galo. Está aí É nas verdade. cabeças. Vamos lá. Olha só, tudo a ver com o que a gente está falando. Você está vendo que no universo a gente tem que profetizar coisas boas, tem que só falar coisas boas.
porque o universo está aí, gente, observando tudo e a todos, né? Então a gente tem que ter muito cuidado com as coisas que a gente fala, e a gente está falando de comunicação, né, na aula de comunicação, com as coisas que a gente pensa, com as nossas Isso é ações, verdade. as nossas atitudes, porque tudo que a gente planta hoje, a gente vai colher no futuro, né? A gente que trabalha aí nessa área, está trabalhando nessa área do agronegócio, tem pessoas que chegando agora, mas quem trabalha nisso sabe. Planta laranja, colhe o quê? Laranja. Planta morango, colhe morango, né? Então a gente tem que ter cuidado com as coisas que a gente planta, porque a lei do plantio e da colheita, ela existe mesmo e nada vai mudar. Uma lei universal que rege todas as coisas no universo, ela não vai mudar. E a gente tem que Isso ter é cuidado. verdade. Não é E verdade? é verdade. E às vezes a colheita é boa, né? Pois é, pois é. Quando a colheita for boa, tenha certeza que foi algo que você plantou lá atrás, né? Do mesmo jeito que quando é ruim, né? Quando a gente passa por uma situação difícil, a gente precisa parar para refletir, né? Por que está acontecendo? Por que a gente está vivenciando aquela situação? Qual foi o passo que a gente, né, deu errado, que a gente errou a direção para a gente corrigir, né? Síndrome de Gabriela, isso não existe, né? Eu nasci assim, vou ser sempre assim, vou morrer assim. Gabriela, a gente está no mundo para evoluir, né? Então, a autorreflexão, ela é muito importante, né? Para a gente saber onde é que a gente está errando, para a gente corrigir o curso da nossa estrada, do nosso caminho e obter o sucesso lá no final. Olha o que a dona Antônia trouxe para a gente hoje, gente. Essa filosofia de vida. Aquele que quiser subir a escada precisa começar por baixo, né? Ninguém começa por cima, gente, né? A gente sempre começa uma caminhada, uma longa caminhada, ela sempre começa com o primeiro passo. Então é importantíssimo que a gente dê o primeiro passo, um passo de cada vez, sem a gente ficar doido, maluco, porque às vezes a gente fica querendo também abraçar o mundo, dar conta de fazer muitas coisas ao mesmo tempo, e aí a gente acaba perdendo o quê? Saúde, né? Principalmente saúde mental, né? Às vezes saúde física, mas saúde mental também. Então, a gente precisa cuidar do nosso corpo, da nossa mente e do nosso espírito, porque nós somos seres humanos integrais. Então, vamos começar, né, por baixo, sendo humildes, buscando conhecimento, né? Aqui nessa sala de aula, eu já vi que é uma sala de aula muito eclética, temos pessoas de várias faixas etárias, pessoas com várias experiências diferentes de vida. Então, quando vocês se encontrarem, ou até mesmo nas aulas remotas, tenham a oportunidade, ou no grupo de WhatsApp, de trocar conhecimento, né? Um pode ensinar para o outro. Eu digo que nós, enquanto educadores, professores, às vezes a gente aprende com os nossos alunos muito mais do que a gente ensina. Porque conhecimento é isso, é uma troca, né? A comunicação, ela passa isso para a gente. Então, tenham isso sempre em mente, né? Comecem por baixo, um passo de cada vez, mais firmes e consistentes, né? Com disciplina, com foco, para que vocês obtenham o sucesso ao final. Esse curso de vocês estão começando agora, é um curso maravilhoso, né? Tem muita gente que já está achando pesado, mas sinto dizer que vai piorar, né? O curso do Senar é para os fortes, então apertem os cintos aí e força na peruca, viu? Não desanimem, porque por mais difícil que possa parecer, vocês vão conseguir. Não é impossível, né? Se adaptem, tentem se organizar, planejem o dia de vocês, planejem as atividades, não deixem para fazer as atividades nos últimos dias. Por quê? Porque se a gente faz tudo correndo na última hora, a gente faz por fazer e não para aprender, para conhecer de fato, né? Para sugar ali aquele conhecimento que aquela disciplina vai trazer para vocês. Então, tentem se organizar, tá certo? Essa filosofia de vida, gente, ela foi tirada lá do livro de Mateus, capítulo 20, versículo 26 e 27.
Olha só o que está dizendo lá no livro sagrado. Mas entre vocês não pode ser assim. Pelo contrário, quem quiser ser importante, que sirva os outros. E quem quiser ser o primeiro, que seja o escravo de vocês. É aquela história, né? Às vezes as pessoas querem começar por cima, ou às vezes as pessoas querem o lugar do outro, né? E ninguém precisa passar por cima de ninguém para conquistar o teu espaço. Basta que você faça o seu trabalho da melhor forma possível, porque o reconhecimento virá e a oportunidade também. E é muito importante que vocês estejam preparados para quando a oportunidade aparecer, né? Então, tenham não só esse curso, mas qualquer curso que vocês forem fazer na vida, tenham ele como uma preparação para uma oportunidade, e não simplesmente um título, né? Ah, eu tenho um título. E o título não leva a lugar nenhum, o que leva é conhecimento. Por isso que hoje as empresas, né, tá tendo uma mudança de visão das empresas, dos empresários. Hoje, eles não verificam. O título é importante, mas o que eles olham mais é a capacidade pessoal daquele candidato àquela vaga, né? Capacidade de adaptação, conhecimento real dos fatos. Às vezes a pessoa não tem nem formação acadêmica, mas tem formação técnica, tem experiência, né? E isso, às vezes, vale muito mais do que um simples título. Então, quando vocês fizerem um curso, qualquer que seja, seja remoto, presencial, tentem absorver o máximo que vocês puderem de conhecimento, né? O conhecimento é o mais importante. Tá certo? Então, vamos para o nosso conhecimentozinho básico. Acho que já tem aí 17 pessoas na aula, dá para a gente começar, né? Gente, e outra coisa, essas aulas remotas, vocês precisam participar mais, viu? Trocar ideia, isso que eu falo. Eu estou aqui também, eu quero aprender com vocês, eu quero conhecer vocês, eu quero saber como vocês pensam, né? Porque às vezes a gente não está muito acostumado com essa interação virtual, é um pouco novo, né? Para algumas pessoas, principalmente. Para mim, né? Sou da geração Cringer, minhas filhas me chamam de Cringer, mas tudo bem, sou mesmo, não vou mentir. Enfim, é uma coisa difícil, complicada, mas a gente tem que se adaptar. Então, é o que eu estou falando, assim, o que eu sempre digo. Particularmente, eu adorei essa parte virtual, né? E se vocês não têm redes sociais, é bom que vocês comecem a ter esse contato com rede social e cuidado, mais uma vez, com as redes sociais, porque as empresas também ficam de olho nas redes sociais. Né? Cuidado com o português, com a forma com que você se comunica, com a imagem que você passa para o mundo, né? Porque essa janelinha aqui, gente, é uma janela que às vezes a gente olha, né? Tá vendo aqui essa câmerazinha pequenininha, mas é uma janela para o mundo, né? Tem o print, que o print é eterno, né? Então, cuidado. Mas é importante a gente estar nesse meio, a gente saber trabalhar com essas ferramentas, viu? Essas ferramentas, hoje em dia, elas são muito importantes na parte de comunicação, né? Então, tem cursos, eu mandei um videozinho para vocês, por exemplo, ontem, da professora Marcela Tavares, eu sigo ela no Instagram. Então, se vocês tiverem Instagram, também sigam ela lá, porque ela tem aquele jeito é um personagem que ela criou para poder passar ensinamentos de português. E acaba que, com isso, ela consegue fazer com que o conhecimento ele fique fixado na pessoa, com aquelas brincadeiras, né? Com aquela forma engraçada, estressada dela passar o conhecimento. Mas ela tem outros vídeos também bastante interessantes. Então, a gente tem que usar as redes sociais também a nosso favor, né? Sempre buscar conhecimento, seguir pessoas que possam agregar algo de valor para a gente, né? Não só entretenimento é importante, né? A gente usa, às vezes, a rede social muito como lazer, mas é importante utilizá-las também como fonte de conhecimento. Agora, saibam filtrar, né? Porque nem tudo que está na rede é bom, né?
Ali a gente precisa separar o joio do trigo, né? Porque tem muita coisa boa, mas tem muita porcaria também. Então, a gente tem que ficar atentos a essa questão. Foi aquilo que eu disse para vocês lá na nossa primeira aula. A gente tem que aprender a desenvolver o nosso senso crítico, né? A gente tem que ter um senso crítico pessoal, né? Saber questionar. Questione-se sempre. Será que isso é verdade? Será que isso é mentira? Porque muitas vezes a gente divulga uma ideia ou aceita uma ideia porque naquele primeiro momento nos pareceu algo palpável, né, viável. Mas que se a gente for analisar o outro lado da moeda, a gente vai ver que não é bem assim, né? Isso foi uma bagagem que o direito me trouxe, né? O direito trouxe muito isso para mim, desenvolver os dois lados, né? Da divisão, olhar sempre o lado de lá da moeda. Na advocacia, a gente faz muito isso, a gente defende o direito do nosso cliente, mas a gente sempre tem um olhar também voltado para o outro lado, até para que a gente possa se preparar também na nossa tese defensiva, né? Então, a gente tem que estar preparado para as armas que o outro lado vai utilizar, vai se utilizar. Então, a gente desenvolve esse senso crítico de ter um olhar imparcial diante de um fato, de uma questão, para poder colocar na balança e verificar aí o que é correto, o que não é, e poder nós desenvolvermos o nosso ponto de vista, o nosso entendimento sobre determinado assunto. Beleza? Fica aí essas dicas para vocês, que vocês possam introspectar isso e levar isso para a vida de vocês, tá? Para a vida laboral, para a vida pessoal, profissional de vocês, tá bom? Vamos então para o nosso material. Vou compartilhar com vocês o slide. O slide eu ainda não coloquei no AVA, gente, mas eu vou dar uma formatada nele, vou compartilhar o material lá no AVA, para vocês, no conteúdo de sala, na mensagem, na comunicação, vai estar lá na página de comunicação, na parte de mensagens. Mas eu vou colocar também no grupo do WhatsApp, tá? Para que, né, quem aí não puder acompanhar pelo AVA, possa estar acompanhando aí pelo... Ah, gente, deixa eu pedir uma coisa para vocês enquanto a internet tá boa. Vamos ligar a câmera um minutinho, só para eu poder printar a turma no início. Depois a gente tenta no final também, se chegar mais alguém, porque no final, às vezes, cai a internet, a gente não consegue. Teve um print que a gente não ficou bem. E eu queria, como essa última é o nosso último encontro, eu queria colocar vocês no meu Instagram. Eu tenho um Instagram, Adoro Agro, que eu sempre compartilho notícias agrícolas, uma coisa nesse sentido. Quando eu tinha a granja, eu sempre compartilhava o meu dia a dia lá na granja. E agora, como eu estou em sala de aula, eu estou compartilhando também as nossas aulinhas. E aí eu queria uma fotinha bem bonita. Deixa eu aumentar aqui o layout. Para aparecer todo mundo. Alguém mais? Bora, Denis. Ângela, cadê tu? Elaine. Ah, Bom dia, Luiz, professora. lindo. Deixa eu ver a carinha de vocês aí para eu guardar a fisionomia de vocês, porque tudo tão rápido toda vez eu não consigo guardar. Ó, a linda ali só de boa, hein? Liene, Bruna, cadê a Bruna? Nanda, Luiz, Johnny. E aí, Ângela, beleza? O curso lá foi legal? A Ângela estava lá no curso Beleza. de Jovem também, jogando duro. Guilherme, cadê você, Renata? Linda, volta aí, Linda, eu vou printar. Aí, não corre não.
Vamos lá, gente. Faz uma pose bem bonita. Deixa eu ver se deu certo. Não deu certo. Espera aí, voltem aí. Vamos lá, todo mundo de novo. Calma aí, gente. Que... Vocês estão com medo da câmera? Olha, já saiu todo mundo. Volta aí. Ué, até eu saí agora. Cadê? Ai, como eu ia dizendo, a gente até que se adapta à realidade. O problema é a internet se adaptar à nossa realidade, né? Essa que é a questão. Tudo muito ainda. Mas, enfim, né? Vamos lá de novo. Vou tentar agora. Ó, já temos mais pessoas agora, 19 pessoas na sala, beleza. Já melhorou um pouquinho. Vamos lá, gente. Ó, Jacelina agora apareceu, bora lá. Calma aí, tô esperando a galera conseguir entrar aí na sessão. Vou fazer diferente, que não tá dando certo. Bom, bora ver se no final a gente consegue, gente, porque agora realmente não tá, senão a gente já não vai conseguir concluir.
Gente, eu vou passando aqui os slides para vocês, a gente vai falando sobre o assunto e qualquer coisa vocês podem falar aqui no chat, viu? Ou então levanta a mão ou chama aí. Por favor, participem, não fiquem com dúvida. Esse material eu vou compartilhar com vocês. Na verdade, ele é um resumo. Agora, a apostila de vocês está bem bacana, viu, gente? Então, não deixem de ler a apostila também, de acompanhar o material de vocês. No conteúdo da sala de aula também tem uma complementação. Sempre tem as observações, tem uns livrinhos lá e tudo. Vocês clicam naqueles livrinhos, porque eles têm às vezes, uma observação pontual sobre determinado assunto que vale a pena destacar. Então, não deixe de ver o material de vocês, porque é um material muito bom, de qualidade mesmo, feito com muito carinho para vocês, pelo pessoal do Senar. Aí não sou eu que faço, como as avaliações também não serão feitas por mim, elas já vêm pronta, né, do Senar, da equipe do Senar, e eu só faço a questão da correção. E assim mesmo, eles mandam para mim como se fosse um gabarito, né? Então, na hora da avaliação de vocês, cuidado aí, prestem atenção, e se liguem aí no material. Então, é um curso, gente, que dá para fazer, dá para se adaptar e fazer ele bem feito. Bom, já falamos a função da linguagem, níveis de linguagem, né? Formal, coloquial, regionalismos, falando sobre o início do texto, frase e oração, lembrando que oração é caracterizada pela existência de verbo, né? Então, cada oração contém um verbo, né? Se tem mais de um verbo, aí a gente tem várias orações. Então, cuidado quando forem redigir um texto, procurem fazer períodos curtos, ou seja, com menos quantidade de orações possíveis, né? Falando de escrita, menos é mais, né? Aliás, como tudo na vida, né? Vimos aí a questão da interpretação textual, né? Que interpretar é compreender o sentido do texto, isso é um problema. Então, uma forma da gente identificar isso é identificar primeiro as ideias, né? A ideia principal e depois as ideias secundárias. Normalmente, a ideia principal, ela está no início do texto, né? Geralmente, ela está no início do texto e as ideias secundárias confirmam a ideia principal. Além dessas, a gente tem também as ideias explícitas e as ideias implícitas, né? Aí é aquilo que o texto vai nos levar ao entendimento. Não está escrito expressamente no texto, mas ele dá a entender, né? Isso aí são ideias implícitas. Então, quando a gente está lendo um texto, principalmente um texto acadêmico, gente, porque o texto acadêmico, às vezes, ele é rebuscado de palavras que a gente não fazem muito parte do nosso dia a dia, a gente pode ter uma certa dificuldade de compreender. Então, não passem batido diante de termos ou expressões que vocês não compreendem. Vão atrás do significado pela internet ou pelo dicionário, mas não deixe passar, porque às vezes um não entendimento de uma determinada palavra, de um determinado termo, pode comprometer todinho o entendimento do texto. Então, sempre procurem buscar, né? Grifem ali na hora, se você não tiver como buscar aquilo na hora, né? O significado daquela palavra que vocês estiverem lendo no texto, grifem ele para buscar depois. Ou então, por exemplo, é uma prova, não tem como eu buscar, eu grifo aquele termo e depois, no contexto, talvez eu consiga compreender o sentido daquele termo, né? Mas não passe batido na leitura, não. Porque pode comprometer o entendimento, né? Leitura, como eu disse aqui no final, ó, é exercício diário, né? E escrever bem também. Então, a gente precisa começar a exercitar a leitura e a escrita, né? Questão dos erros ortográficos que acontecem muito. Eu vejo muito aqui no grupo de WhatsApp. Essa turma até que não tanto, porque vocês não... É aquilo que eu falei, vocês não escrevem tanto, não estão interagindo ainda, talvez porque estejam no começo, mas, por exemplo, a turma
do primeiro semestre, eles interagem muito no WhatsApp, eles falam muito, conversam entre si, coisa e tal. E com isso acabam, né, escrevendo, às vezes, usando um português incorreto. Eu sempre vou lá, chamo no privado e dou uma correção. Então, se algum dia isso acontecer com vocês, por favor, não fiquem bravos comigo. Na verdade, eu estou fazendo isso Tá para poder falhando, professora. corrigir vocês. Como é, Antônia? Tá falhando. Tá falhando? Ah, meu Deus. Vamos ver, dona Antônia, se a gente consegue. Por que esse povo fica assim? Assim como, nós estamos vendo a senhora aí na imagem. Bom avisar, né? Cuidado com essas câmeras, hein, gente? Vocês viram, não sei se vocês acompanharam, né? No início da pandemia, tudo começou a acontecer de forma remota, e na advocacia não foi diferente também. Então, as audiências passaram a serem remotas, o que acabou ajudando, né? O trâmite processual, na verdade, que algumas audiências podem ser remotas sem problema nenhum. Mas causou muito problema. Teve um advogado, acho que ele estava esperando a hora da audiência dele começar, e ele foi tomar banho, e para assistir às outras audiências que estavam tendo, ele ligou o celular e foi para o banheiro. E foi tomar banho, só que a câmera dele estava ligada. E era uma audiência no Tribunal de Justiça. Nossa, foi um horror, coitado. Ele desligou a câmera, saiu, não voltou para a audiência. Você só via a desembargadora falar: Meu Deus, ali é um homem nu. Foi um horror, um horror. Teve a história também do advogado baiano que fez uma sustentação oral na rede, né? Aí virou piada nacional, normal. Enfim, faz parte. Vamos lá. Se falhar, aí vocês vão acompanhando pelo slide aí, que eu vou seguindo aqui. Né, os erros de leitura, extrapolar, né, acrescentar ideias que não estão no texto, ou reduzir, minimizar aquilo que o texto está dizendo. Deixa eu fazer uma correção. Contradizer, ou seja, o texto está falando uma coisa e a gente está entendendo outra, então tem que ter cuidado. Olha, o leitor deve evitar de deduzir as ideias do autor de acordo com a sua pré-concepção, né? Opinião, o que é pré-concepção? Opinião pré-concebida, tem um errinho aqui, pré-concebida. Sem fundamento ou ponderação, preconceito, prejuízo, rótulo, preocupação, pré-julgamento, né? A gente, infelizmente, o ser humano é muito... Ele já vem, né, com um pré-julgamento, né? O preconceito é muito isso, né? É uma concepção anterior ao conhecimento, né? Isso que é preconceito. Às vezes a gente tem preconceito com determinada situação, quando a gente vai conhecer, não é nada daquilo que a gente imaginava ser. Então, isso aí a gente tem que evitar. Diga. Quem chamou? Alguém chamou. Ninguém? Tá falhando muito, professora. Vixe, alguém mais está sentindo a falha aí ou só a dona Antônia? O meu tá normal, o áudio. Ah, então, dona Antônia, às vezes a internet da senhora que o sinal tá ruim. Se tiver como a senhora mudar aí de localização, pode ser que melhore um pouquinho. Beleza. O áudio tá baixo, Johnny. Tô sem o fone. Tá hoje. bom. Deixa eu ver aqui. Vou tentar falar um pouquinho mais alto aqui para melhorar.
Produção textual, né? Ó, todos têm capacidade de aprender a escrever, né? Tem gente que tem mais facilidade que outros, né? Já é um dom, a pessoa já nasce com esse dom de escrever, de falar e tudo. Outros não, mas isso não significa que a gente vai estar fadado a essa situação ad eterno. Por quê? Porque existem técnicas, né? A gente pode desenvolver isso ao longo da nossa vida profissional e pessoal também. Né? Existem técnicas, só a prática melhora a escrita. Então, gente, é muito importante escrever, né? Botar a mão na massa, escrever ou digitado, ou à mão mesmo, porque através dessa prática é que a gente vai desenvolver a nossa habilidade de escrever. Né? Você não precisa ser um expert em escrita, em leitura, mas você pode melhorar um pouquinho, né, a aptidão que você já tem, né? Principalmente para quem está no mercado de trabalho, porque não tem como você ser um profissional de excelência se você não soubesse comunicar e escrever, né? Pelo menos o mínimo, seguindo ali aqueles padrões mínimos exigidos para aquela determinada atividade, né? Então, escolher as palavras de acordo com, né, com o leitor, ou seja, o comunicador, ele tem uma responsabilidade muito grande, ele tem que conhecer o público que ele vai comunicar, né, e tentar falar o mais próximo possível da linguagem. Não precisa ter erro de português, né, se a gente vai falar para um público mais humilde, que não tem um conhecimento didático maior, acadêmico, mas a gente pode falar um português correto, mas usar termos e palavras que sejam de fácil compreensão, que façam parte daquele vocabulário, daquele leitor, né, do receptor da mensagem. Frases curtas e objetividade, foi aquilo que eu falei, em escrita, menos é mais. Então, procurar, né, sempre usar frases curtas e ser objetivo, para que não cansem o leitor. 2 ou 3 orações em cada ponto, ou seja, em cada parágrafo, isso é o máximo, né? Parágrafos curtos, para não ficar aquele texto comprido. Clareza, né? Evitar ambiguidades, né? Texto, o que é ambiguidade? Texto que permite mais de uma interpretação. Então, na aula passada eu até dei uma dica, quando a gente escrever um texto, fizer uma redação, alguma coisa do tipo, um relatório, por exemplo, terminou de elaborar aquele documento, dá uma volta, lava o rosto, toma uma água, toma um café, e aí dá uns 5, 10 minutinhos ali, volta para aquele texto e faça uma releitura dele. Com certeza você vai encontrar alguma coisa que tenha que ajustar, diminuir, aumentar, clarear. Tem alguma coisa para fazer, algum ajuste para fazer. Porque aí você já vai estar com a sua mente mais descansada, né, mais airada, e aí você vai conseguir perceber melhor o que houve de errado, o que houve de ruído ali naquela comunicação, tá certo? Coerência e coesão, né? Coerência é a lógica, e coesão é saber relacionar palavras e ideias, né? Eu até coloquei no material de vocês lá também, vou compartilhar aqui no WhatsApp também, uma relação de palavras, né, que são usadas como elementos de conexão, elementos de coesão, né, que trazem aí uma coerência lógica ao texto, que são aquelas palavrinhas, né, portanto, entretanto, mas, pois, assim, contudo. Cuidado, gente, com a palavra mas. Muita gente erra isso. Usa a palavra mais, né? Mas eu posso fazer isso? Mas por que a senhora fez dessa forma? Mas por que não tem aula aos sábados? Mais com i quer dizer adição, né? Quer dizer que você vai somar alguma coisa. Então, 2 mais 2, né? Traga mais conteúdo para a sala de aula. Esse mais é com i. Agora, quando eu vou falar um mas, que corresponde a porém, contudo, entretanto, aí a gente tem que fazer aquele joguinho de troca de sinônimos, né? Para ver o que cabe ou não. Aí a gente usa o mas sem o i. Muita gente erra isso, é um erro bobinho até, mas muita gente erra. Então, cuidado com o mas e com o mais. Sempre quando vocês forem escrever esta palavra, tenham aquele
né, aquela malícia linguística que eu falei para vocês, né? Será que é mais com I? Será que é mais com S? Para não errarem, tá bom? Repetição desnecessária, quando a gente repete muitas vezes uma palavra no texto, isso não é bom, isso transforma o texto num texto prolixo, e texto prolixo, ele vai pro lixo, nunca esqueçam disso, porque fica repetitivo, fica um texto feio, de se ler, de ouvir, né, quando ele for lido, né, em voz alta, então cuidado. E os vícios de linguagem, né, que a gente tem que evitar também, né, que são as falhas para uma perfeita comunicação. O texto, a fala, eles ficam feios, né, não são agradáveis aos ouvidos, né. Erro de concordância, nós vai, nós vem, nós tem, então, cuidado. Outra coisa também, o tem. O tem, quando ele estiver referindo a singular, no singular, ele não tem acento. Quando a gente fala vocês têm, né, aí, ó, vocês no plural, aí esse tem, ele tem um acento circunflexo, tá? Porque o tem, ele não tem designação de S para o plural. O que vai fazer a diferença nele é o acento circunflexo. Então, tem relacionado a uma palavra singular, não tem acento. Tem relacionado a uma palavra no plural, tem acento circunflexo, tá certo? Sempre gosto de fazer um parênteses e passar essas dicasinhas desses termos que a gente usa no nosso dia a dia, né? Muito usado no nosso dia a dia, que às vezes a gente erra sem querer até. Dicas para uma boa redação. Clareza, como eu disse, ordem direta para escrever. O que é uma ordem direta, professora? Sujeito, verbo, complemento, né? Ele pediu para fazer a atividade. Olha só, uma frase fluida, retinha, bonita, né? Sujeito, verbo e complemento. Sempre procure fazer essa sequência. Quando a gente começa a rebuscar demais, enfeitar demais, a gente corre o risco de errar, né? Então, as atividades deverão ser feitas por estes alunos, né? Para que eu fui botar as atividades no início? Eu poderia fazer a ordem direta, né? Os alunos deverão fazer as atividades em sala de aula. Pronto, fui clara, fui direta, né? Não tentem rebuscar muito, né? Que às vezes a gente quer escrever bonito, quer falar bonito e acaba rebuscando demais e aí a gente erra. Então, mais sucinto, mais claro e objetivo possível. Afirmações. Construa o seu texto sempre com afirmações sobre o tema. Evite negação, né? A gente sempre procura fazer um texto de forma afirmativa. A negação é só quando ela for importante também, né? Porque às vezes a gente, nessa busca por rebuscar o texto, a gente acaba usando, às vezes, uma negação que vai atrapalhar a compreensão do texto e pode trazer aí uma ambiguidade para o texto. Então, cuidado também. E, como eu já disse, períodos curtos, né? Use até 3 verbos em cada período, ou seja, 3 orações. Pronto. Só um minutinho aqui agora, que eu vou passar um outro material para vocês, que eu fiz ele ontem, que a gente vai falar agora dos relatórios acadêmicos. Engraçado que eu achei que ele já estava aqui, mas não é esse que eu abri aqui, não. Só um minutinho, gente.
achei. Só um minutinho, Bárbara. É que eu fechei um slide aqui para abrir outro para vocês. Pronto. Textos acadêmicos, né? Texto acadêmico, gente. Todo mundo que está numa sala de aula tá compartilhando aí, né, com vocês. Deixa eu ver aqui. Beleza. Deixa eu fechar essa janela aqui do lado. Beleza. Vamos lá. Seguindo adiante. Todo mundo que está sentado numa sala de aula vai ter que produzir um texto acadêmico, não tem jeito. Vocês mesmos, né, que estão fazendo esse curso aqui, ao final do curso de vocês, vocês vão ter que fazer um trabalho de conclusão do curso, o famoso TCC, né? Eu não sei se o curso vai exigir de vocês uma monografia, ou um artigo científico, ou um relatório, ou uma resenha crítica sobre determinado assunto, mas, enfim, vocês terão que produzir isso. E ao longo do curso de vocês, nas aulas de campo, principalmente, nas aulas práticas, vocês terão que elaborar os relatórios técnicos, né? Então, o que vocês precisam saber? Que texto acadêmico, ele tem regra, ele tem determinadas normas que têm que ser seguidas, né? Eu não posso fazer um texto como escrevo um livro, ou como faço uma redação, não. Não posso elaborar um relatório como se eu, né, falar, hoje fomos a relatório tal, nome tal, hoje fomos a fazenda tal, aprendemos sobre isso. Não, não é assim. Tem uma técnica, tem um padrão a ser seguido. Toda vez que a gente fala em texto acadêmico, a gente tem que ter isso em mente, que existe um padrão a ser seguido, né? Esses padrões, inclusive, eles estão contidos em normas técnicas, está lá na ABNT, né, que é a Associação Brasileira de Normas Técnicas. Então, a gente tem que seguir. No material que eu compartilhei para vocês no AVA, tem lá um modelo estrutural de um relatório técnico, para vocês, né, terem suporte para poder elaborar os relatórios de vocês. E embaixo, eu coloquei também algumas normas técnicas, se o relatório for digitado, né? Porque eu não sei se o professor vai pedir um relatório à mão, e aí vocês vão seguir aquele padrão também à mão. Mas se for digitado, tenho mais regras ainda, né? O tipo de letra, o parágrafo, o espaçamento entre linhas, tudo isso tem que ser observado, viu? Porque senão vocês podem perder ponto nessa questão da produção textual também, viu? Então, exemplos de produção acadêmica, né? Quais textos se enquadram nessa questão de produção acadêmica? A gente tem os relatórios de estágio, relatório de aula prática ou visita de campo, que esses vocês vão fazer bastante, resumos solicitados em sala de aula, trabalho de conclusão de curso, né, que podem ser as monografias, os artigos, ensaios, resenhas críticas, como eu disse, né? Estes últimos, os TCC, são mais elaborados e mais estruturados do que um relatório simples, né? Então, o relatório ele é mais básico e esses trabalhos de conclusão de curso são mais elaborados, né? São trabalhos maiores que exercem um conhecimento e uma pesquisa maior, né? Por quê, que esses trabalhos acadêmicos exigem esse padrão?
A estrutura do trabalho acadêmico é desenvolvido para facilitar a comunicação dos conhecimentos científicos adquiridos durante o período de aprendizagem, né? E o desenvolvimento de pesquisa. Na verdade, eles servem como uma orientação, como fonte de conhecimento para outras pesquisas. Então, quando você faz um trabalho de conclusão de curso, por exemplo, ou quando você apresenta um relatório, ele vai ser fonte de conhecimento para outras pessoas. Por isso que ele precisa seguir o padrão e precisa ser estruturado, né? Para que todos aqueles que leiam aquele documento, aquele texto, eles tenham conhecimento, né, possam passar para eles, de fato, o conhecimento adquirido através daquele estudo, daquela experiência. Por isso que exige o padrão. Definição de produção acadêmica é o registro escrito do desenvolvimento de um tema dentro de uma estrutura específica, seguindo as normas da linguagem formal e da Associação Brasileira de Normas Técnicas, a BNT, contendo a metodologia utilizada, inclusive nos textos acadêmicos e científicos, e no relatório também, isso é exigido, vocês têm que colocar a metodologia que foi utilizada naquela aula, naquela pesquisa, naquele trabalho, né? Se foi um trabalho de pesquisa, se foi um trabalho prático, né? Os objetos, equipamentos utilizados ali naquela pesquisa, a base teórica. O que é a base teórica? O conhecimento, né, teórico que você utilizou para embasar aquela aula, aquela pesquisa, né, aquele trabalho. E a base de um trabalho acadêmico é o quê, gente? É introdução, desenvolvimento, conclusão e referências bibliográficas. Mas, professor, um relatório tem que ter isso? Tem que ter isso sim, né? No modelo estruturado que eu passei para vocês, tem lá a capa, né, introdução, desenvolvimento, conclusão e as referências bibliográficas que foram utilizadas para aquela atividade. É indispensável que uma produção escrita tenha começo, meio e fim, e que as partes dela estejam interligadas de forma o quê? Coesa e coerente. Tá vendo? A coesão e a coerência, gente, ela é fundamental num texto, principalmente num texto acadêmico, viu? Atenção ao uso correto da linguagem formal, né? A gente tem que evitar regionalismos, termos vulgares, gírias, essas coisas em trabalho acadêmico, nem pensar. A gente já tem que evitar isso numa conversa informal, que dirá num texto formal, né? Com objetividade e clareza. Quanto ao TCC, quando vocês forem fazer, né, a monografia, não sei se vai ser monografia ou TCC, vocês voltem nesse material de vocês de comunicação, na apostila virtual, na biblioteca, porque lá tem explicado os pormenores, né, de cada etapa desse trabalho. Não dá para a gente se adentrar muito nesse assunto em sala de aula, porque o nosso tempo é muito escasso. E 3 encontros é um tempo muito pequeno para falar de um assunto assim, né, infinito. Então, a gente tenta aqui mediar o conhecimento para vocês. Então, mostrar onde está a fonte, mostrar onde buscar. Então, quando vocês, ao final do curso de vocês, vocês vão ter o orientador de vocês vão ter que escolher o orientador, né? De acordo com a área de pesquisa que vocês vão desenvolver no final do curso de vocês, ele vai orientar vocês também. Mas em relação à produção textual, na apostila de vocês está explicadinho os pormenores, né? A capa, os itens obrigatórios e os facultativos, como dedicatória, agradecimento, e são itens pré-textuais facultativos, mas tem aqueles obrigatórios. Mas lá no material de vocês, né? Não sei se vocês estão tendo acesso aí imediato, mas se vocês puderem dar uma olhada, vocês vão verificar, está tudo muito bem detalhado. Hoje a gente vai focar mais na parte do relatório, que é o que vocês vão usar mais no decorrer das aulas de campo de vocês, tá? Das aulas práticas. O objetivo desse tipo de produção textual é relatar, registrar e reportar um assunto.
Portanto, é um gênero textual. Lembra que a gente falou de tipologia textual? Que a gente tem os literários e não literários. Dentro destes, a gente ainda pode ter uma subdivisão, né, do gênero, da tipologia textual, que é narrativo, descritivo, dissertativo, injuntivo, né, que é a receita de bolo, bula de remédio, essas coisas. E dentro dessa tipologia textual, a gente ainda tem aí os gêneros, né, que é a romance, notícias, produções acadêmicas, textos técnicos. Então, quando a gente diz assim, ó, que o relatório é um gênero textual, ele está dentro dessa base, né, da produção textual aí. Então, um relatório pode ser, né, aí dentro do relatório, aí a gente já tem mais um leque de opções, que é o relatório técnico, científico, administrativo, acadêmico, crítico, sintético, entre outros aí, né? Quando a gente trabalha numa empresa, por exemplo, que a gente é coordenador, que a gente exerce um cargo, né, de coordenação, de supervisão, normalmente a gente tem que apresentar relatórios técnicos para o nosso superior hierárquico, né, das atividades que estão sendo desenvolvidas, dos resultados obtidos ali naquela determinada função que a gente exerce, né, na área que a gente exerce. Então, ele vai entrar dentro dessas possibilidades aqui. Mas a base, né, a metodologia de todo o relatório é basicamente a mesma, seja ele técnico, científico, administrativo, né? A gente vai ver agora quais são esses requisitos, né? O objetivo desse tipo de produção textual é relatar, registrar e reportar um assunto. Portanto, é um gênero textual que dá conhecimento de algo que já ocorreu, ou seja, a gente só faz relatório de algo que já passou, viu? Não tem como a gente fazer um relatório de alguma coisa que a gente ainda vai fazer. Não, o relatório, ele passa a ideia que a gente já passou por aquilo que vai ser relatado no relatório. Aquela pesquisa, aquela experiência já foi realizada, não é uma perspectiva, né? Porque quando a gente vai falar sobre algo que a gente ainda vai fazer, a gente está falando de projeto, né? Quando a gente vai fazer um TCC, por exemplo, normalmente antes a gente faz um projeto acadêmico daquele TCC. Aí a gente submete aquele projeto ao professor orientador para que ele ajuste o projeto e através daquele projeto a gente desenvolva o trabalho, tá certo? O relatório não, ao contrário, o relatório já ocorreu, os fatos que serão ali relatados naquele texto. A estrutura básica de um relatório acadêmico é bem simples, necessita de apenas 5 elementos, né? Vamos ver aqui quais são esses elementos. Na verdade, eu coloquei 6 itens aqui, porque eu coloquei assinatura. Dá licença, gente. 1 hora falando aqui, a voz já está... Um sábado, então, depois de uma semana toda de trabalho, a voz já está falhando. O que tem que ter, né, num relatório? A gente tem que ter a identificação ou capa, né? Depois eu vou mostrar um modelinho para vocês aqui também. Na capa, o que tem? Tem que ter um nome, né, do relatório, aqui se refere àquele relatório de aula de campo e tal. A identificação de vocês, do professor, do local onde foi realizado, né, a data, a que aquele relatório está relacionado, no caso de vocês, curso do agronegócio, curso técnico em agronegócio, né, Senar, Luiz Eduardo Magalhães, tem que ter identificação correta. Introdução, né? O que tem dentro dessa introdução? Na introdução, você vai falar qual é o objetivo desse relatório, né? Qual foi o objetivo daquela pesquisa, daquela visita de campo, por exemplo. Descrição dos objetos e dos procedimentos utilizados naquela visita. A narração dos fatos e ocorrência. Lembra que na aula passada a gente viu a diferença entre um texto descritivo, narrativo e dissertativo? Então,
Isso a gente aprendeu lá para poder usar nos nossos textos que serão produzidos durante, né, o nosso curso e a nossa vida profissional. No desenvolvimento, aí a gente já vai para a parte da dissertação, ou seja, a explanação didática, a explicação ou argumentação do que aconteceu, dos fatos, né, observados ali naquela experiência prática. E, por fim, a conclusão, né? A que conclusão você chegar ao final daquela visita, ao final daquela aula. Porque a aula prática, gente, a gente não pode ver a aula prática, principalmente no curso técnico que vocês estão, né, submetidos. Não é só um relatóriozinho, uma aulinha qualquer. Quando o professor ele escolhe um local para realizar uma aula prática, para fazer uma atividade, aquilo ali é de um conhecimento riquíssimo, e aquele conhecimento é para vocês absorverem mesmo, incorporarem aquilo. Por isso que o relatório ele é muito importante, né? Não basta apenas narrar os fatos ali para cumprir uma atividade pura e simples, não. No relatório é que a gente solidifica todo aquele conhecimento que foi absorvido durante a visita prática, durante a atividade prática, tá certo? E isso a gente vai conseguir demonstrar na conclusão. É através da conclusão que o professor vai observar se você aprendeu ou não o que você deveria ter aprendido naquela aula. Então, muito cuidado na hora de elaborar a conclusão de vocês, que é a hora que vocês vão dar o feedback de vocês para o professor. Sempre, gente, pense que num relatório, né, a gente tem que usar um texto a gente vai usar várias estruturas. Descrição, narração, né, que a descrição a gente descreve os objetos, os locais, os pormenores. Na narração, a gente narra, né, o tempo e o espaço, o dia, a hora, né, se teve algum transtorno durante o trajeto, se não teve alguma dificuldade, né? Tudo isso vai ser narrativo. Já quando vocês forem falar sobre o conhecimento mesmo, vocês vão fazer uma produção dissertativa. Então, o relatório ele vai incluir aí 3 tipologias textuais, no mínimo. E na dissertação, o texto dissertativo, ele sempre tem que estar na terceira pessoa. A gente não pode, mesmo que a gente vá dar a nossa opinião pessoal, a gente não vai dizer eu entendi, eu acho, eu vi, não. Entendeu-se, entende, a gente sempre usa a terceira pessoa, né? Para poder escrever um texto dissertativo, né? Quando a gente vai fazer uma redação, por exemplo, para o Enem, é uma dissertação. Você não pode, por mais que você coloque as suas impressões pessoais, mas você tem que falar ela de uma forma generalizada, né? Não de uma forma particular, pessoalmente, íntima sua. É uma observação, você vai colocar uma observação pessoal, mas de uma forma generalizada. Então, cuidado com isso, viu? E isso, gente, só aprende mesmo, a gente só solidifica esse conhecimento fazendo, né? Então, quando vocês estudarem, procurem fazer resumo daquilo que vocês estão estudando, né? Eu tenho 2 filhas ainda, uma no colégio, a outra agora acabou de sair, está fazendo o Enem, e aí eu sempre orientei elas a estudarem através de resumo, já para elas irem estudando, né, aprimorando a técnica da escrita. Então, sempre façam resumo, isso ajuda muito vocês na hora de praticarem aí a redação e de introspectarem também o conhecimento, né? Absorver e solidificar aquele conhecimento de vocês, porque o conhecimento, ele perpassa por várias etapas, né? Às vezes tem gente que é mais visual, tem gente que é mais auditiva, né? Mas independente dessas habilidades, o conhecimento para todos, né? A gente absorve uma certa capacidade, uma certa quantidade de conhecimento que a gente vê, mas quando a gente escreve, a gente dobra aquela possibilidade, quando a gente lê, a gente triplica aquela possibilidade, quando a gente explica, aí a gente quadriplica, né, a possibilidade de absorção do conhecimento, né? Por isso que eu digo que quanto mais a gente ensina, mais a gente aprende, né? Então,
O conhecimento, ele passa por essas fases. Então, se vocês tiverem a oportunidade de explicar para alguém, de conversar com alguém sobre o que vocês estão aprendendo no curso de vocês, sobre os assuntos que vocês estão estudando, isso é ótimo, porque isso vai ajudar vocês a fixarem esse conhecimento, tá certo? O que mais? Depois da conclusão, no relatório, a gente tem as referências bibliográficas, né? O que foi usado, né? Quais foram os fundamentos teóricos para aquela visita. No caso, vocês vão usar a apostila do Senar. Se tiver o professor indicar alguma bibliografia que fale sobre aquele assunto, vocês coloquem no relatório de vocês essas referências bibliográficas, viu? E, ao final, assine. Por que a assinatura é importante? Porque num relatório, a responsabilidade daquele relatório é de quem assina, né? Então, quando a gente está numa empresa que o nosso superior hierárquico pede para a gente poder elaborar um relatório sobre determinada função ou atividade desenvolvida na empresa, ao final do relatório a gente tem que assinar. E no momento que a gente coloca a nossa assinatura naquele relatório, a gente vai estar assumindo toda a responsabilidade daquela produção textual, né? Por isso que é importante a gente estar sempre atento aos requisitos e aos padrões exigidos pela norma para poder elaborar um relatório, viu? Seja no acadêmico, seja no profissional, tá certo? Outra coisa também que pode ter no relatório. Cadê, gente? Voltei muito. Oxe. Silvana, Diga. eu tenho Andréia. muita dúvida na hora de colocar as referências bibliográficas, principalmente quando é parte de site. Eu fico muito embananada nessa parte das referências. Bom, essa parte realmente ela é muito complicada. Por quê? Porque ela tem também um padrão a ser seguido, né? A referência bibliográfica, ela tem que ser colocada de acordo com as normas da ABNT, né? Então, o site tem o padrãozinho, livro tem o padrãozinho também, você coloca, normalmente tem o sobrenome. Quando vocês forem construir, elaborar o trabalho de conclusão de curso de vocês, por exemplo, vai ter lá uma parte que vocês vão ter que colocar a referência de vocês, aí vocês vão usar o sobrenome ao contrário, né, a produção acadêmica a que se refere. Eu não vou entrar muito nesse pormenor agora, se der tempo, até o final da aula, eu ainda passo para vocês os modelinhos, mais ou menos, só para vocês terem conhecimentos. Mas, no material de vocês do AVA, lá na parte pós-textual, ela tem a explicação certinha dessas normas e dessas regras. Se der tempo, a gente dá uma olhadinha, tá? Se não, eu ainda passo para vocês, ainda coloco para vocês, ou aqui no WhatsApp, ou no próprio AVA também, tá? Como é que se faz essa referência bibliográfica, viu? De acordo com as normas da BNT. Mas o site, por exemplo, não pode ser colocado de qualquer forma, tem padrão também a ser seguido, como livros, como as próprias produções acadêmicas, na hora de você referenciar ela num trabalho de pesquisa seu, também tem um padrão a ser seguido, não pode ser aleatório, não, tá? Mas eu vou passar isso para você não ter dúvida de jeito nenhum na hora de colocar essas referências, tá bom? Pode ficar tranquilo. Anexo, gente. Quando a gente colocar num relatório, num trabalho de conclusão de curso, a gente também tem que estar atento aos anexos, né? Aí, o que são esses anexos? São tabelas, dados estatísticos, gráficos, que muitas vezes a gente pode colocar isso no corpo do texto também, não tem problema, lá no desenvolvimento, não tem problema nenhum. Só que a gente tem que ter cuidado também para não poluir demais o nosso texto, para que o texto seja um texto fluido. Então, a gente pode até colocar, mas a gente não pode colocar muito.
Mas se houver necessidade, por exemplo, se eu citei determinado gráfico, se eu citei determinada tabela na minha produção textual, é conveniente que eu a coloque pelo menos como anexo no relatório. Então, ele vai ao final do relatório. Por exemplo, vocês que vão fazer trabalho de aula de campo, quem enriquecer o relatório de vocês, coloque uma foto da turma, beleza, pode ser uma foto da turma, não tem problema, mas uma foto que eu digo, assim, uma ilustração referente à pesquisa, à atividade realizada propriamente dita, entendeu? Para ilustrar e enriquecer o relatório de vocês, né? Então, o que mais que pode? Documentos comprobatórios, entre outros, que não se inclui diretamente no desenvolvimento do relatório, para que a leitura seja fluida, pois uma redação técnica deve abordar só o essencial, aquela história, de novo, tentar ser mais objetivo possível, né? Atenção, usar a linguagem denotativa, né, que deve predominar, e a impessoalidade, como eu acabei de dizer agora há pouco, né, deve prevalecer nesse tipo de texto. Lembrando que é a linguagem denotativa, é a realidade do que aquele, né, foi vivenciado, né? Quando a gente fala texto denotativo e conotativo, tem essa diferença. Lembra que na época, no dia, eu até dei exemplo de texto denotativo, uma reportagem jornalística, né, que normalmente elas deveriam trazer, né, a realidade dos fatos, e aí o leitor, o receptor daquela informação é que desenvolveria o seu senso crítico. Felizmente, hoje a gente vê nos textos jornalísticos uma mistura de denotação e conotação, que é uma coisa ruim para a função que aquele texto jornalístico deveria desempenhar, né? Mas no relatório, então, a gente tem que se atentar para isso, usar uma linguagem denotativa, ou seja, trabalhar com a realidade dos fatos e os fatos concretos, né? De uma forma impessoal. Ai, meus cachorros. Evitando, assim, aula remota, virtual, ao vivo, é complicado, né? Acontece coisas. Perdoa aí as bichinhas ali. Evitando a linguagem informal e coloquial, né? Que não é adequada para um relatório devido à sua seriedade, né? Então, a gente deve evitar os regionalismos, né, as gírias, aquela linguagem mais informal. A gente tem que lembrar que relatório, a gente está falando de produção textual acadêmica, né? Então, cuidado com isso. Deixa eu ver se eu peguei o modelinho aqui para vocês. Eu tinha achado um modelinho aqui bem legal, mas na hora que a minha internet caiu, saiu aqui. Deixa eu ver se eu consigo. Aqui o slide. Uai, gente, olha onde a minha câmera foi parar. Não tô entendendo nada. E ela é do notebook. Esse computador tá doido. Já aqui.
Deixa eu ver se está partilhando. Beleza. Olha só, aqui a gente tem um modelinho de um relatório de uma aula de campo. Ó, aqui é a capa, tá vendo? Ó, relatório de campo, relatório de estudo a campo, a PAI Rural, Córrego Alegre, curso técnico, primeiro período, professor e a disciplina. Aqui os integrantes do grupo que elaboraram esse relatório. Aí aqui vem a introdução. Introdução. Olha para você ver. A introdução bem pequenininha, é curto e objetivo, gente. Não tem que ficar floreando muito, enchendo muita linguiça em relatório, não, viu? Ó, quando se vai a campo, é muito importante que já se tenha um aprendizado do que se viu na teoria, né? Na aula de campo é dada essa oportunidade de aprendizado. Então, quando vocês forem para uma aula de campo, vão preparados, dá uma olhada na matéria, na disciplina antes, né? Para vocês chegarem lá, conheçam o local que vocês vão, dá uma olhada na internet, usem a internet a favor de vocês, para quando vocês chegarem lá, vocês puderem, né, absorver a maior quantidade de conhecimento possível. Porque, às vezes, as dúvidas que vocês tiveram ao estudar, né, previamente, o local que vocês vão desenvolver aquela atividade, o conhecimento e o assunto, lá na hora vocês podem questionar. E isso vai enriquecer demais a aula de vocês e, consequentemente, o relatório. E atingir o objetivo final, que é o quê? O aprendizado. Então, procurem, né, se preparar um pouquinho antes de irem para a aula de campo, tá? Então, aí aqui a gente tem, ó, a introdução, objetivos, né? Lembrando que nos objetivos, isso é padrão, gente. Você sempre vai ter o objetivo geral e o objetivo específico, né? O objetivo geral aqui nesse caso, aprender na prática o que se viu na teoria e trabalhar em grupo, né? Já que era um relatório, pelo que a gente viu, foi uma atividade a ser desenvolvida em grupo. O objetivo específico, utilizar dos conhecimentos ecológicos aprendidos na teoria e relacioná-los com a prática. Então, no relatório tem que ter isso também. Metodologia adotada. Eu vou compartilhar esse modelinho com vocês, que esse modelinho está bem legal, bem sucinto, para embasarem vocês aí. Mas que fique só como subsídio, viu? Vocês não precisam ficar presos nisso aqui, não. Vocês podem alterar dentro do padrão de vocês, né? Dentro do padrão exigido pela norma. Mas vocês podem colocar, né, a pessoalidade, o toque pessoal de vocês, sem problema nenhum. Metodologia, né, que foi utilizada. Eu vou compartilhar só para que vocês tenham, assim, uma fonte, né, de pesquisa. Os resultados obtidos, né? Nem sempre aqui, nesse caso aqui, teve uma pesquisa de campo, né? Não foi só uma aula prática no sentido de abordar um conhecimento, mas foi no sentido de realizar uma pesquisa. Então, quando se tem uma pesquisa, aí você tem que colocar os resultados. Mas nem todo o relatório vai ter esse item de resultado, tá? Discussão, ó, discussão. Aí a gente vai discutir no item discussão também, né? Se não foi realizada uma pesquisa, se não é um relatório de pesquisa, então não vai ter essa discussão, né? Não vai ter esse debate, porque não vai ter, né, aquela análise das hipóteses, para que a gente possa chegar num consenso final. Nesse caso aqui teve, por isso que eu disse, um relatório ele tem uma base, né? Que foi aquele modelo estrutural que eu passei para vocês agora há pouco no material, mas ele pode ter as suas variações dentro da utilidade, da necessidade daquele relatório que vai ser elaborado. Ó, aqui tem um gráficozinho, tá vendo? Ó?
Ele botou um gráficozinho aqui. Poderia ter ido como anexo, poderia, mas como o relatório dele já está enxuto, já não, né, está bem resumido, não teve problema ele ilustrar dentro do desenvolvimento, sem problema nenhum, ficou muito bom. Aí você está vendo, a parte de desenvolvimento é a parte, né, que a gente mais teoriza dentro do relatório. E aí depois vem a conclusão. Olha para vocês verem aqui. Um exemplo. A atividade de campo realizada proporcionou uma melhor compreensão das aulas teóricas, né, bem como conhecimento de inter-relações entre as espécies, sejam elas planas, organismos ou micro-organismos. Observou-se também a ação antrópica no bioma Mata Atlântica. Você viu que ele não colocou observei ou observamos. Não, ele colocou observou-se. Por quê? Porque a gente usa nos textos de dissertação, a gente sempre redige na terceira pessoa, né? Trazendo uma informação. Por mais que seja pessoal, porque quem observou isso foram eles, né? Os produtores do relatório, mas ele coloca essa informação de uma forma imparcial. E aí vem as referências bibliográficas. Olha aí, Andréa. Está vendo aqui o modelinho de site, como é que coloca? Né, se for uma citação, ela tem que colocar também a quem se refere, o autor. Aqui é um modelo de referências biológicas, bibliográficas. Deixa eu ver se tem algum autor aqui. Não, ela não colocou nenhum autor específico. Todo o material que essas pessoas utilizaram aqui, na verdade, foram retirados da internet, né? O subsídio bibliográfico e a apostila. No caso de vocês, quando vocês forem fazer o relatório técnico, vocês têm que colocar a apostila do curso técnico, qual é o caderno, ó, tá vendo? Tudo isso tem que ser colocado lá. Lá no material de vocês tem, mas eu vou compartilhar um material mais especificamente sobre as referências bibliográficas, né? Porque a Andréa teve dúvida, e a dúvida dela provavelmente é a dúvida de muitos outros colegas também, tá? Então, eu vou abrir um parênteses nessa parte de referência bibliográfica e compartilhar com vocês o material, né? Tá certo? Aqui foi só para ilustrar mesmo, gente, para vocês terem uma noção de como é feito um relatório. Esse relatório ficou um pouquinho extenso na parte de desenvolvimento, porque, como vocês observaram, é um relatório de pesquisa. Então, ele teve que demonstrar, né, os resultados obtidos. No caso de vocês, quando forem, né, fazer um relatório das atividades de campo, provavelmente não vai ser uma atividade de pesquisa, vai ser uma atividade de observação. Então, vocês podem resumir um pouco mais aí, tá bom? Não precisa ser extenso como foi esse, mas o padrão, ele tem que ser seguido, tá? E agora, gente, partindo para o bom e velho português, né, que é a parte finalzinha aí da nossa matéria, a gente vai falar um pouquinho sobre os aspectos gramaticais, né? Em relação a essa parte de relatório, de TCC, como eu vou estar no grupo ainda de vocês do WhatsApp, eu vou acompanhar vocês até o final. Se vocês tiverem alguma dúvida em relação a esse tema, a elaboração de algum relatório, se vocês ficarem com dúvidas, vocês podem me chamar no privado sem problema nenhum, viu? Que eu vou estar à disposição de vocês para poder orientar vocês corretamente nessa elaboração, tá bom? Não fiquem com dúvida, perguntem, é melhor perguntar do que fazer errado, tá bom? E lembrando que o erro também ele é válido, não tem problema errar é humano, mas persistir no erro é burrice, então a gente está sujeito ao erro mesmo.
mesmo nós, professores, né, nós somos humanos, a gente está sujeito a errar também, e não tem nada de errado em errar, né? A questão é não identificar o erro e não melhorar, não procurar corrigir aquele erro. Então, se vocês têm dúvida, perguntem, se errou, estejam abertos aí à crítica, à correção, para que vocês possam se aprimorar cada vez mais no conhecimento, tá bom? Bom, nos slides aqui sobre aspectos gramaticais, eu fiz um breve resumo, porque a matéria é muito extensa e o tempo nosso, como eu disse, é curto. Então, vão lá no material de vocês, deem uma lida, né, bem enfática nesse assunto, porque comunicação e principalmente a utilização correta do vernáculo, ou seja, do bom e velho português, ela é primordial, gente, né? No início da nossa aula, no primeiro encontro, eu até coloquei um slide de uma sátira, né, de uma candidata a uma vaga que se gaba de uma chargezinha, que se gaba de falar de falar alemão, francês, inglês, sei lá mais o quê. E aí o entrevistador pergunta para ela: e o português? Você fala o português? Aí ela, aí vareia, né? E tasca lá um erro de português grotesco. Então, assim, não adianta nada a gente ter muita bagagem também, se a gente não souber usar a nossa língua, né? Se a gente não souber trabalhar o nosso português. Ressaltando que português é uma das disciplinas, uma das línguas mais difíceis, né, de serem faladas e aprendidas, né? Todo estrangeiro, ele reclama muito do português e corretamente, né? Tem evidências de que é uma língua muito difícil, por isso a gente precisa desenvolver aquela malícia linguística que eu falei para vocês, né? O senso crítico, saber, né? Será que eu estou falando? Não escrever por escrever, não, sem um filtro, né? O que vem na cabeça a gente joga lá. Ontem mesmo, no grupo de WhatsApp, no outro grupo, não foi no grupo do técnico, não, foi no grupo, acho que de jovem aprendiz. Uma pessoa pediu um auxílio aí sobre uma produção acadêmica, essas petições online, né, que a gente assina para reivindicar coisas junto aos políticos, que é plenamente válido. Entretanto, ela estava solicitando aí auxílio para apoio de bolsas acadêmicas para desenvolver pesquisas acadêmicas e tudo. Mas com um monte de erro de português, né? Eu falei, aí fica puxado, né? Complicado, a pessoa está pedindo apoio e coloca um monte de erro de português, assim. Então, tem que ter cuidado quando vai escrever, principalmente, né, num grupo onde tem professores, onde é um grupo técnico, acadêmico, né? Não sabe, tem dúvida em relação àquela palavra, substitui ela por outra, né? Para que vocês não corram o risco de errar, né? E eu sempre faço isso, não pense vocês que eu não tenho dúvida, né? Eu tenho muita dúvida também em relação ao português. Como eu estou falando, português é uma das línguas mais complicadas e difíceis, né, de serem assimiladas. Então, vez ou outra, fatalmente a gente vai errar mesmo, não tem problema. Mas vamos procurar evitar, né? Quanto menos a gente errar, melhor, né? Então, a gente tem aqui dentro dos aspectos gramaticais, a gente tem a acentuação gráfica, né? Que é aquela que induz as sílabas fortes, os acentos agudos, que eles dão o som aberto, circunflexo, né? Eu te dei exemplo para vocês do tem, agora há pouco, né? Que o tem se refere a plural, né? Então, ele traz um som fechado, né? O til, né, que é o acento nasal, sílaba tônica, que é a sílaba forte, sílaba átona, que é a fraca. Oxítona, que é quando é a forte no final da frase, paroxítona, que é a penúltima sílaba, isso eu acho que todo mundo sabe, né? Eu não vou me adentrar muito nisso, porque a gente aprende lá no pré-primário. E proparoxítona, que é a antepenúltima sílaba, né? Que se acentua, isso é importante falar, todas as palavras paroxítonas, né?
As paroxítonas, nem sempre. Eu coloquei aqui entre parênteses as que são acentuadas, ou terminadas em is, us, ans, né? Então, tem regrinha para acentuação. Ficou com dúvida? Substitui a palavra. Mas as paroxítonas são... Aí é mais fácil, porque todas as proparoxítonas são acentuadas. Aí não tem erro. Crase, né? A crase, a famosa crase, é aquela, né, que complica a vida do ser humano, né? Principalmente do estudante. E do profissional também, que tem que escrever, né? Então, cuidado com crase, viu, gente? Tem umas regrinhas que vocês têm que observar. A gente não vai conseguir falar sobre todas, né? Mas o que é importante a gente saber de crase, né? Que eu gosto de dar uma dica, né, para usar crase. Por exemplo, substitua a palavra seguinte por uma masculina. Se necessitar de artigo, então terá crase. Por exemplo, vou à padaria. Como é que eu vou saber se vou à padaria tem crase ou não? Eu pego essa padaria e substituo por uma palavra masculina. Aí eu substituo, por exemplo, por mercado. Então, eu vou dizer vou ao mercado? Não, eu vou dizer vou ao mercado. Então, se eu vou substituir esse a mercado para ao mercado, então, quando eu tenho uma palavra feminina no lugar de mercado, então eu vou usar crase. Então, se eu quero saber se vou à padaria tem acento, tem crase ou não, o que eu faço? Substituo padaria por mercado, que é uma palavra masculina. Aí virou vou ao mercado. Então, com certeza, vou à padaria, vai ter crase. Então, essa é uma diquinha básica aí para facilitar a vida de vocês. Ficou na dúvida, substitua a palavra posterior por uma masculina. Se aceitar o ao, aí tem crase. Ó, cuidado. Não se diz vou na padaria, vou no mercado, ou vou andar de cavalo, né? Muita gente fala, adoro andar de cavalo. Não se fala isso, né? Se fala, né? Vou à padaria, vou ao mercado, vou andar a cavalo, né? Lembrando que eu até fiz uma observação para essa expressão andar a cavalo, até porque está relacionada ao mundo do agronegócio, né? No mundo, a nossa realidade. Andar a cavalo é uma expressão feita, né, que usa-se quando o meio de transporte é um animal. Então, andar, olha como fica curiosa essa formação, mas ela é correta. Andar a cavalo num burro, numa égua, num camelo, etc. Né? Teríamos também, por exemplo, andar a cavalo num cavalo. E, às vezes, ouvem-se frases como essa, que, a princípio, parecem estar erradas, mas não estão. Olha só, não gosto de andar a cavalo numa égua nem num burro. Só gosto de andar a cavalo num cavalo. Está totalmente correta essa frase, porque andar a cavalo é uma expressão, então ela não muda, né? A gente diz andar a cavalo quando a gente vai falar de animais, que a gente vai andar sobre animais. Abrindo um parênteses também para o sobre. Cuidado, sobre é quando está acima de alguma coisa, né? Deixei o meu livro sobre a mesa. Sob, S-O-B, mudo, é quando está abaixo da coisa. Por exemplo, aquela criança estava sob a mesa, e significa que a criança estava abaixo da mesa. E sobre a mesa significa aquela criança estava sobre a mesa, estava em cima da mesa. Beleza? Fica mais esse parênteses aí, sobre e sobre. E puxando o gancho do em cima da mesa, em cima são duas palavras, viu, gente? Debaixo é junto. Em cima é separado. Beleza? Acompanhando aí o gancho do português. Então, ó, a expressão andar de usa-se quando o meio de transporte não é um animal. Gosto de andar de automóvel, de comboio, de avião, né? Eu não falo vou andar ao avião, vou andar
ao navio, não. Aí eu falo andar de navio, andar de bicicleta, andar de avião. Tá correto. Quando eu vou falar de animal, aí eu falo andar a cavalo, né? Andar para coisas e objetos. E andar a se refere a animal, tá bom? Fica essa dica aí para vocês também não errarem no curso de vocês. Outra questão da crase. Locuções adverbiais femininas, né, antes de nome de lugares, se o lugar perdeu o artigo ao. O artigo a, por exemplo, né, vou à Bahia, vou ao Ceará. Então, você tem que substituir uma dica também, né? Troque o verbo ir ou vou no sentido contrário, ou seja, vim. Né? Se eu coloco vim da Bahia, significa que quando eu vou à Bahia. Então, quando eu usar o da, aí, se eu vou a, fica a crase. Quando, por exemplo, venho de Fortaleza, aí você repare, eu vim de Fortaleza, então significa que quando eu for a Fortaleza, eu vou a Fortaleza sem crase. Porque quando eu venho de Fortaleza, eu uso o de, eu não uso da. Então, quando eu sempre tenho que trocar. Se eu venho da, quando eu vou a com crase. Se eu venho de, quando eu vou a, é o a sem crase. Pegaram aí a visão? Ficou claro? Para vocês não errarem. Outra, uso obrigatório da crase, né? Nos pronomes demonstrativo, aquela e aquele, ou antes de a qual ou a quais, né? Com a palavra distância, quando é adjunto adverbial, ou seja, quando ela está próxima de um verbo. E nos paralelismos em construções coordenadas. O que é isso, professora? Por exemplo, das 8 às 16 horas, tem crase. Por que tem crase, professora? Das 8 às 16 horas tem crase. Porque, olha só, das antes do ou, ele me obriga a colocar a crase na próxima sílaba, às 16 horas. Se eu escrevo a frase de outra forma, da seguinte maneira, de 8 às 16 horas, aí não tem crase, por causa do de. Mesma coisa quando eu falo de lugares, né? Vim de e fui dar. Né? Quando eu uso da, eu coloco a crase. Quando eu uso de, eu não coloco a crase. Também é uma dica boa para vocês. E isso, gente, a gente só aprende mesmo, só absorve, incorpora esse conhecimento treinando, né? Escrevendo, usando, né? Isso. Se a gente nunca mais falar sobre isso, daqui a um mês vocês não vão nem lembrar disso aqui. E isso é importante. Agora, onde não se usa crase, eu sempre gosto de falar, decorem primeiro, absorvam isso, né? Os educadores atuais não gostam muito de falar a palavra decorar, mas, sinceramente, tem coisas que não tem como a gente absorver o conhecimento se a gente não decorar, como a tabuada, por exemplo, facilita a vida. Os professores gostam, né, de decorar a tabuada. Aqui em casa é um problema com as minhas filhas, que eu fico brigando para elas decorarem. Elas, o professor falou que não é para decorar. Resultado, é uma fazendo Enem que ainda não conseguiu aprender a tabuada. Então, eu fico ali, ó, batendo. Tem coisas que não tem jeito, gente, não tem como fugir. E facilita a nossa vida quando a gente decora. Então, a crase, aonde não se utiliza a crase, é uma delas. Eu gosto sempre de falar, não. Pelo menos, olha onde não se usa, porque aí não tem perigo de errar. Antes de verbo, antes dos pronomes em geral, antes de termos masculinos em geral. Por isso eu dei aquela dica de substituir a palavra posterior por uma palavra masculina. Porque na palavra masculina não tem crase. Por quê? Porque ela vai ser precedida do artigo o. E a crase a gente só utiliza quando há a junção do artigo a com
com o artigo A da... Esqueci da palavrinha agora, do O, né? Se tiver o O, A com O forma A com A forma A com crase. Me falhou agora a memória do nome da expressão. Antes da palavra terra no sentido de chão e não planeta, né? Quando eu falo da terra, chão, né? Jogue aquele defensivo, né, a terra, aquele defensivo vai à terra. Quando você está falando do chão, aí você não usa a palavra, a crase. Mas quando você vai falar do planeta Terra, da Terra, viagem à Terra, né? Daqui uns anos, quando habitarmos o planeta Marte e voltarmos à Terra, aí esse à Terra vai ter crase. Por quê? Porque está se referindo a planeta, né? E não ao chão, né? Ao chão que a gente pisa. Expressão com palavras repetitivas. Dia a dia, por exemplo, não tem crase, né? Então, dia a dia... O que mais um exemplo aí? Face a face. Essas expressões repetitivas não têm crase. Antes de palavra no plural, quando o a anterior estiver no singular. E antes de pronome de tratamento. A Vossa Excelência, a Vossa Referendíssimo, aí não tem crase, viu? Cuidado com essas crases. E há aquelas expressões onde a crase é facultativa, né? Antes de nome de mulheres. E aí tem umas regrinhas também básicas, os seus pormenores, que a gente tem que ficar atento e ler, né? Porque se mulher estiver especificada, né? Determinada mulher, né? A Maria do curso técnico, né? A Rita do agronegócio. Aí eu estou especificando qual é a Rita. Então, esse a Rita vai ter crase, né? Agora, se eu não especifico, aí ela é facultativa, ou sim ou não. Aí a gente tem aqui a parte do substantivo, que também não tem muito pormenores, né? Substantivo simples, composto, próprio, que é nome de lugares, pessoas, né? Comum, né? Substantivo, o que é um substantivo? É toda palavra que dá nome aos seres e objetos, né? E aí a gente tem coletivo, concreto, abstrato, próprio, simples. Eu vou compartilhar esse material com vocês dão uma olhadinha aí, mas não tem muito mistério substantivo, não. Adjetivo é aquilo que dá característica, né, aos seres, né? Qualidade, defeito, origem, estado, tudo isso é adjetivo, né? Que pode variar em gênero, ou seja, vai para o feminino e vai para o masculino. Lembrando que não existe linguagem neutra na nossa norma culta, então a gente continua usando os adjetivos femininos e os adjetivos masculinos. Número e grau, ou seja, se é plural, se é singular, né? Eles variam. Olha aqui, quanto ao grau, né? Que é o grau de superioridade, inferioridade ou igualdade, né? Que são aqueles comparativos. Cuidado, gente, com o mais. Lembra que eu falei do mais e do mas? Mas, se você substituir ele por porém, contudo, entretanto, aí vai ser mais sem i. O mais com i, ele dá a ideia de acréscimo, né? De soma. Então, e de superioridade, no caso dos adjetivos, né? Cuidado com o mais grande, com o mais maior. Não existe isso, porque aí você está... É como se houvesse uma ambiguidade na construção dessa frase, né? O grande, ele já é grande, né? Então, ele não pode ser mais grande, né? Então, você substitui por maior, né? Por menor. O menos. Cuidado também, porque não existe menos, né? Há menos pessoas. Aqui, o grupo, a nossa sala de aula está com menos pessoas. Não existe isso, né? Menos. É uma palavra masculina. E o igualdade, que é o tão. Muita gente utiliza, principalmente no meio rural, que é um pessoal mais simples, menos, né?
Mas é errado, tá? É uma palavra, mesmo que vocês estejam, né, num ambiente mais informal, mais simples, usem o português corretamente, tá? Não usem de forma equivocada. Vocês vão usar uma linguagem mais acessível, mas isso não quer dizer que vocês vão usar uma linguagem errada, tá bom? Então, adjetivos também não têm muita complicação, porque são características, né? Pronome, e aqui eu quero fazer um parênteses para o pronome. Palavra que substitui o substantivo, ou seja, as outras palavras, né? Para evitar a repetição. Lembra que eu disse que a gente tem que evitar uma repetição de palavras na construção de um texto? Então, os pronomes, eles existem para isso, né? Pronomes do caso reto. Eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles. Então, para a gente saber se aquela palavra é um verbo, é uma ação, lembra que eu falei, vamos conjugar aquela palavra. Se ela aceitar a conjugação, através do uso do pronome do caso reto, aí é um verbo, né? Eu faço, tu fazes, ele faz, né? Nós fazemos, vós fazeis. Então, fazer é um verbo. Casa. Casa não é um verbo, porque eu não conjugo casa. Eu caso, tu casa. Se bem que pode vir do verbo casar, né? O português é terrível. Mas, enfim. Quando eu falo casa, eu estou falando casa, estrutura, casa. Os pronomes oblíquos. Me, ti, o, lhe, li, si, nós, vos, eis. Pronomes oblíquos tônicos. Mim, comigo, consigo, nós, conosco, vós. Gente, cuidado com o mi. Eu até coloquei aqui, cuidado, não use mim antes de verbo, né? Professora Silvana, me ajuda a fazer esse relatório? Não existe isso. Aí a gente tem que substituir por me, um pronome, ó, do caso, um pronome oblíquo, tá? O me. Me ajuda, me orienta, não existe, gente. É me orienta, me ajuda. Tá vendo o verbo ajuda aqui? Ajudar, né? O verbo ajudar. Se é um verbo, eu não posso colocar mim antes dele. O me, normalmente, ele vai no final da frase, né? Aí, o que eu coloco? Por exemplo, pede para mim fazer o relatório. Tá errado também. Mim fazer relatório, não, aí nós vamos ser índio, né? Mim faz, mim pede, não pode. Então, como eu falo, professora, para eu fazer o relatório, né? Aí eu vou usar os pronomes para substituir. E outra coisa também, o eu no final da frase, né? Não se usa o eu no final da frase. Ah, manda para eu. Não, aí eu coloco manda para mim. Então, mim, normalmente, eu vou utilizar ele no final da frase, né? Pega para mim, né? Mande para mim. Não é mande para eu, pegue para eu. Não, mande para mim, pegue para mim. E me mande fazer, me ajude, me socorra. É me e não mim, por favor. Eu acho que naquele vídeo que eu mandei ontem, falava até sobre isso, né? O mim. Cuidado, é um erro de português grotesco, viu? E o que eu mais vejo nos grupos, hein, gente? Cuidado. Outra coisa, que são palavras diferentes que podem se confundir na hora de escrever, mas que se referem a coisas diferentes. Afim separado, afim junto. Onde, aonde, se não e se não junto. E aí, etc. vai. Então, como é que eu sei, professora? Como é que eu vou saber quando é um e quando é outro? Gente, não tem como a gente saber tudo isso assim, de uma hora para outra. O conhecimento, principalmente português, é ao longo, né, da nossa vida, da nossa escrita. Então, é escrevendo, é buscando, é tendo curiosidade, é procurando saber. E, acima de tudo, eu vou bater de novo nessa tecla, tem a malícia linguística, né? A gente é junto ou separado, olha. Tem o agente de polícia
E tem o agente, eu, você, todo mundo. Será que é junto? Será que é separado? Isso é malícia linguística, é a gente se questionar. E aí a gente busca a informação. Agente de grupo é separado. Agente de polícia, agente funcionário, né? Agente federal, agente policial, agente de funerária, aí é junto. Então, isso são coisas que a gente vai aprendendo ao longo do tempo. Exercitando o nosso português, lendo. Leiam muito, gente. Textos acadêmicos mesmos, comecem a ler textos acadêmicos. São textos mais chatos? São mais chatos, mas são necessários, importantes para todos aqueles que exercem uma atividade profissional. Então, vocês têm que começar a ter intimidade com esse tipo de linguagem, tá certo? Concordância, né? Cuidado com as concordâncias. Nós vai, nós vem, nós foi. O verbo sempre tem que concordar com o sujeito. Nós vamos, nós teremos. O adjetivo, da mesma forma, sempre concorda com o substantivo, seja no gênero, masculino, feminino, seja no singular ou no plural. Cuidado com as concordâncias. Verbo haver, no sentido de existir ou ocorrer, não varia no plural, né? Não existe o verbo. Haverá dias, né? Dias, né? De turbulência. E não vão ser, haverão dias de turbulência. Por quê? Porque o verbo haver, ele sempre permanece no singular. Tem uma exceção que eu já vou dizer para vocês, mas normalmente ele prevalece no singular. Haverá dias de turbulência. Quando é que o verbo haver vai para o plural, professora? Quando ele estiver no sentido de ter. Aí ele vai para o plural. Professora, já passou a lista de presentes? Já, a professora Rita já colocou aqui no chat para vocês. Dá uma olhadinha aí, se vocês conseguem acessar. Pede para ela colocar no Zap. Ah, tá. Deixa eu ver se eu consigo copiar o link aqui, eu coloco já já. Aí não está abrindo o meu Zap, mas assim que abrir aqui no computador, eu coloco para vocês, tá bom? No Zap também. Só para a gente finalizar aqui agora, gente, que nós já estamos encerrando aqui o nosso tempo curto. Cuidado com o gerúndio e o gerundismo. Eu já falei disso, mas eu vou repetir também, porque pode haver muitos erros também, né? Gerúndio é aquele, a empresa vai estar convocando, gerundismo, vai estar convocando os funcionários para trabalhar aos domingos. Essa é uma construção errada, né? Isso a gente chama de gerundismo, isso é um erro. O gerúndio existe, né? A empresa convocará, ou a empresa ficaria melhor a construção no sentido, a empresa convocará os funcionários para trabalhar no domingo. Pronto, tá vendo? Bem enxuto, bem fluido. Cuidado. Né? Ah, professora, mas o gerúndio não existe? Existe, o cantando, viajando, né? Estávamos cantando. Aí, ó, cantando é um gerúndio, usado corretamente. Mas o vai estar. Como que a gente evita esse gerundismo? É evitando a construção de 3 verbos juntos, né? A gente, no máximo, pode juntar 2 verbos, não 3. Se a gente junta 3, com certeza a gente vai cair nesse erro do gerundismo. Tá certo? Outra coisa, o havia pago e pagado, né? Isso também dá muito, tinha pago, tinha pagado. É a forma prolongada, né? No uso dos verbos ter e haver, quando acompanhado de outro verbo, usa-se o segundo verbo na forma alongada. Então, tinha pagado, professora? O correto é tinha pagado. Né? O pago a gente usa, ele existe, mas a gente usa dessa forma. A conta será paga, por exemplo. Aí eu estou usando a forma reduzida, né? Eu não posso usar, né? A conta eu tinha pago a conta. Não, eu tinha pagado a conta. Sempre quando tiver o verbo ter e haver, o próximo verbo eu vou usar na forma alongada, tá certo?
tinha pago, havia falo, havia chego, isso não existe, viu? É chegado, falado, consultado. Cuidado com isso, porque muita gente fala achando que está arrasando, mas no fim está errando. Gente, passamos aí do nosso horário, 1 minuto, a professora já deve estar aqui para entrar. Vou compartilhar aqui com vocês no WhatsApp a lista de presença novamente, já copiei o link. Espero que vocês tenham conseguido absorver um pouquinho, né, do conhecimento que eu tentei passar, mediar para vocês aqui. Estou, mais uma vez, à disposição de vocês no WhatsApp. Bom estudo, bom curso, não desanimem, foquem, porque o sucesso de vocês virá com certeza, né? Tenham objetivo, tenham fé e força. Força, foco, fé e disciplina, tá certo? Foi um prazer para mim compartilhar esses 3 encontros com vocês e a gente vai se falando no WhatsApp, tá bom? Obrigada, professora. Eu que agradeço, Bárbara. Muito obrigada por ter compartilhado comigo Até esses mais. momentos aí de vocês. Até mais, até a próxima. Oi, Rita. Obrigada, professora, por os seus Obrigada, conhecimentos. professora Silvana, Aprendi muito. viu? E vamos Obrigada, continuar Antônio. com as avaliações, né? Obrigada mesmo, valeu. E Obrigada, Rita. isso, eu sei que você, a qualquer demanda, dificuldade dos alunos está à disposição. Muito obrigada, viu? Falei exatamente isso para eles agora. Me chamem no privado, não tenham receio, não fiquem com dúvida. É melhor perguntar do que errar, tá bom? Obrigada, Guilherme. Verdade. Foi um Então, prazer para mim estar com você. Obrigadão mesmo. Ó, espero vocês na avaliação, hein? Quero ver todo mundo arrebentando, tá bom? Beleza, obrigada. E, turma, a professora Selma também já entrou na sala, tá? Eu já vou apresentar a professora Selma para vocês. Bom dia, professora, tudo bem? Bom dia, Rita. Ótimo, seja bem-vinda a essa turma de Luiz Eduardo Magalhães. Obrigada. Já tive muito aí. Como? Já tive muito aí, Luiz Eduardo Magalhães, a trabalho. Oh, que coisa boa! Coisa boa! Mas volta. Eles vão ter intervalo agora? Isso, 5 minutinhos. Eu acho que é bom dar uns 5 minutos de intervalo, e aí, assim que a senhora quiser recomeçar com eles, pode começar. Eu estou com outras 2 turmas, então, para não dar interferência, tá? Pode ficar à vontade, então. Seja bem-vinda a essa turma. Perfeito, obrigada. Então, bom dia, turma. Vamos fazer um intervalinho de 5 minutos. A gente volta, vocês voltam 10h10, que já são 10h03, para que vocês possam estar tomando uma água,